Consigo o problema era uma tristeza inexplicável, não era? O que é que sentia? Antes de mais, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana. É assim, quando de vez em quando, ao longo das nossas vidas, vamos tendo picos de vida melhores ou piores. E eu, nos meus momentos menos bons, assumo essa tristeza e nunca percebi muito bem. Pronto, e eu estava a sentir essa tristeza que já há muito tempo não sentia. Associou aqui a uma depressão? Uma coisa desse género? É assim, eu nunca me achei uma pessoa depressiva, nunca fiz depressão, nunca tomei medicamentos, nada Mas estava disso. triste, muito triste. Mas sentia-me muito triste. Claro que isso depois acaba por afetar outras áreas da nossa vida, o nosso lar, a pessoa que mora connosco. E foi porque eu dizia que tinha uma grande paixão pela cozinha, e aí perdi a paixão pela cozinha, perdi a paixão pela comida, deixei de comer, comecei a emagrecer bastante. E há um dia que simplesmente E há um não é? dia em que... E tinha as pessoas à minha volta a dizerem-me: o meu marido, tens que comer, tens aqui. E há um dia em que há uma brigazita entre nós, e isso foi o desplotar de tudo. Eu só lhe pedi então que me deixasse aquietar no chão, porque eu assumo a posição sentada no chão, a posição fetal, e quero tudo escuro, pronto. Portanto, estava mesmo numa situação de sofrimento. Deixe-me só contextualizar outra coisa que é importante no seu processo, que é a Anabela tinha uma péssima relação com a sua mãe. Uma relação difícil, uma relação... Na infância. Na infância. E, portanto, e isso também lhe dava era uma coisa que pesava um bocadinho cá dentro. Sim, claro que... Até que vai ter com o Alberto, será? Sim, sim. Depois tive conhecimento do Dr. Alberto. O meu marido fez lá algumas terapias. Já tinha feito antes. E então, eu disse, então, por que não? Eu também ir, porque também fui curiosa sempre na área do autoconhecimento. E por que não? Eu também ir fazer... Como? O que é que descobriu? Sim. Nós, na primeira consulta, é mais a história que nós temos que explicar ao terapeuta. Depois, a ir à infância, ver as idades em que nós sentíamos mais tristes, porque isso é importante, analisar as nossas idades, em que idades é que Começou a sentir-se melhor a partir dessas sessões Exato. exploratórias, é? Começou logo a sentir melhorias? Sim. E depois vamos à minha infância. Pronto. Mas depois também vão mais atrás, ainda vão uma vida passada, Quando eu não é? vou para ir à minha infância, não entro na infância, entro logo numa vida passada que me trouxe as respostas que eu queria para a minha infância. Que nessa vida passada eu era uma camponesa e que morava sozinha com uma irmã mais velha. Nas voltas eu vi um castelo e sei que fui convidada a ir para aquele castelo, porque eu era, sei lá, a menina do povo, vamos lá, era assim muito meiga, muito... não foi bem encarado por a minha irmã mais velha, que era mais velha e hostil, e ela não encarou isso bem, porque dizia sempre que eu não podia estar superior. E manifestou o seu desagrado. O desagrado, e depois acabou por me pôr termo à vida. Matou-a. Sim, nessa altura. Depois é-nos feito perguntas e nós, como estamos a viver o processo, nós vamos respondendo. Então essa pessoa era a minha mãe, na outra vida, a minha mãe atual. Nesta vida, a irmã transformou-se em sua mãe. Nesta vida, a minha mãe. Porquê? Porque eu morro com revolta do que me aconteceu e não fica resolvido. Nesta vida veio. Eu acho que essas idas às vidas passadas acontecem coisas muito difíceis. É uma questão pertinente. Era um tempo de uma grande violência. Júlia, diga, pensamos que nas Alberto. vidas passadas, se recuamos ao passado, a vida humana não tinha muito valor. Não, é verdade. E o contexto era isso. Era estratificado em três classes, clero, povo, clero, a nobreza e o povo que era a base enorme cá em baixo, que não tinha valores. Deixa-me só contextualizar um bocadinho o caso da Anabela. A Anabela, quando estava em situações de stress, ela gerava aquilo que na psicanálise chama-se abreação, isto é, ela assumia a posição fetal e assumia aquela situação de proteção que, de certa forma, gerava na infância. A relação má que ela tinha com a mãe fechava longas horas num quarto e ela, em desespero, ia para o meio da sala e assumia aquela posição.
Quando as pessoas pensam, não, aquilo está esquecido, aconteceu há 1 ou 2 anos na infância, não está, não. O resultado da Anabela é exatamente isso. Em situações de stress, em situações... Ela imediatamente fazia o mesmo. Imediatamente ela evoca as situações mal resolvidas do passado. Eu sei que o público lá em casa pode estar a perguntar, bom, mas isto não será confabulação? Perguntem para o Facebook, vá, perguntem. Diga, Alberto. Não será confabulação? Essas vidas passadas não serão desejos inconscientes? Eu gosto de dizer que nós somos o somatório de várias vivências vividas no passado. E essas experiências manifestam-se de forma benéfica ou patológica no presente. Isso é fácil de entender. Não é importante se a história é real ou não. É importante é que contextualize o processo no presente. Nós jamais devíamos ignorar as nossas experiências passadas. Agora, isto é o diagnóstico, numa sessão de hipnoterapia, é o diagnóstico. E depois, qual é o papel do terapeuta, no caso, para reverter esta situação e para acalmar, limpar, Claro. fazer tábua rasa de tudo? E é importante dizer, e que o público lá em casa perceba, que ir só uma vida passada por si só não está o trabalho concluído. É sempre necessário técnicas pós-regressivas de reestruturação cognitiva. E é preciso fazer um alerta, porque está na moda a regressão. A regressão está na moda e muitas vezes não é feito por pessoas mais competentes. E pode-se deixar até uma mazela bastante psicológica, porque num estado de transe nós estamos num processo expansivo de consciência. E tudo que a mente inconsciente é um terreno fértil, tudo que introduzimos lá vai florescer, para o bem ou para o mal. E é importante alertar as pessoas que normalmente devem recorrer a um especialista. Deixe-me só saber uma coisa. A Anabela, entretanto, depois de ter feito este tratamento, que imagino que terá tido mais do que uma sessão, com certeza, melhorou, sente-se melhor. Melhorei. Sim, está melhor, está? Estou muito melhor. Está ótima, não está nada com a atriz. Não. Embora tenha um ar muito meiguinho, de facto. Trouxe de outra vida. Trouxe. Se calhar tem a eternidade que lhe pôs essa doçura toda. Ainda bem. E a Maria, como é que se sente hoje? Sinto-me bem. Aquelas dores nas costas que eu tinha e ombros desapareceu. E desapareceram. Mas é assim, a coisa acontece acto contínuo? Ato contínuo, quer dizer, a hipnose, portanto, além do diagnóstico, entre aspas, que vai fazendo ao longo de toda a sessão, depois há, como o Dr. Alberto disse, todas as técnicas pós-hipnóticas. Quais técnicas são essas? São aquelas que são da área da psicologia clínica, é isso? Muitas delas são inspiradas na área da psicologia, da cognitiva comportamental, da psicanálise, do construtivismo, mas sempre emparelhadas num contexto hipnótico. Sempre emparelhadas e deixando a própria pessoa ver o que é que está a acontecer e comparando as situações, compara-se o passado para o presente. E isso, em hipnose, faz-se assim luz. É do género, agora é que eu percebi porque é que tinha estas dores. Quer dizer, isto é tudo feito ali, isto é tudo feito. Mas as pessoas lembram-se, por exemplo, por acaso tenho alguma curiosidade em perceber porque é que a Maria se deixou filmar. Porque é que se deixou filmar nesta sessão? Isto é assim, a gente depois de meio século de existência não tem qualquer pudor medo de transmitir qualquer coisa de bom aos outros. E se realmente esta minha filmagem aqui e estar aqui neste programa vai ajudar as pessoas, tenho aqui muitos vai ajudar as pessoas, então eu estou aqui para Mas abrir um bocadinho. Mas lembras-te do momento em que estava a ser hipnotizada? Sempre. Mantém-se sempre a consciência, não é? A consciência é mantida. As pessoas pensam que não, a nossa consciência está mantida e eu sou uma pessoa científica de base. E muitas vezes, quando estou em hipnose, estou a pensar assim, ai que giro, está a acontecer isto, olha que disparate o que eu estou a dizer. E depois tento, mesmo dentro em hipnose, ver um filme? Perceber o que está a passar. Que não deve ser feito, porque às vezes podemos sair de tem que ser feito acompanhado com alguém. Isso é que o Alberto insiste muito. Olha, eu quero lembrar que o Alberto está aqui a falar de hipnose, mas é psicólogo, portanto é um homem com uma larga experiência nestas coisas e, portanto, e tem sido um grande divulgador nestas matérias. Tenho imensos comentários do Facebook sobre isto. Há aqui uma senhora que gostava muito de experimentar, há outros que dizem que já experimentaram. Há muita gente Elizabeth Marques, por exemplo, gostava muito de experimentar e temos aqui um comentário sensato da Toda a gente se pode deixar hipnotizar ou não? Disse muito bem, Joana. Deixar hipnotizar. Ninguém entra em hipnose se não quiser. Ninguém entra em hipnose se não quiser. Mas seria muito interessante. Às tantas um programa, a Ana e a Júlia. Vamos fazer eu entrar em transe e vir morsa, que é o que eu acho que na vida passada. Se calhar. Podíamos gravar e tudo. Isso é que era gira. Júlia, eu aceito o repto. Olha, ele já a fazer do convite uma certeza. E era um privilégio, de facto. Hipnotizámos as duas ao mesmo tempo? Sim, e acho que tinham até muitas características presentes de medo! Olha, nós temos as duas medo de andar de avião. Deixa-me dizer que eu concordo. Uma ação é engraçado. Uma fobia específica resolve-se com uma ação só. Só. Ana, vamos. 2 em 1.
O mais espantoso. Diga, Maria. Já não sei. Ficou hipnotizada aqui com o nosso entusiasmo. Não, mas de facto, as fobias também podem ser tratadas, As não é? fobias, se for uma fobia específica, há pessoas que ainda acham que isso é magia. A hipnose não é magia. Disse muito bem a Ana e é preciso que a pessoa queira ser hipnotizada. Exato. Porque ninguém entra em hipnose se não quiser. A hipnose é um estado livre e expansivo de consciência que permite florescer a nossa individualidade. Acho essa expressão linda. Eu gosto de considerar que a hipnose é um ato de amor. Porque quando a Ana me permite que eu utilize os seus poderosos recursos internos, está-me a permitir que eu chegue ao seu âmago, à sua essência. E esse é um ato de entrega total. E eu sou apenas um facilitador que faço um percurso introspectivo nas trajetórias do seu ser interior. Isso é magia que acontece. Nós podemos utilizar a mente racional com nossas crenças e nossos valores. Ou podemos ponderar as nossas crenças, questionar as nossas verdades absolutas e fazer a mudança de dentro para fora. E deixa-me só, Júlia, fazer um apelo para casa. Só para acabar com aquelas ideias. Já não se faz aquela coisa da hipnose? Não. E até é bom a Júlia tocar nisso. Isso é dos filmes. Não, isso é dos filmes. Não é assim. É uma ideia que eu procuro combater há muito tempo com o meu trabalho. Eu não sou vítima de ser tratado, de dizer... Há pessoas que não concordam com as minhas ideias. Mas se nós pensarmos assim, a roda ainda era quadrada. Ainda estávamos nas cavernas. Se calhar tem que haver alguém que pense contra a corrente instituída e que tenha coragem de dizer há uma técnica válida, autêntica, muito meritória e que traz uma lefada de ar fresco às longas, gastas e cansadas terapias O que é que convencionais. queria dizer para casa e depois fala a Maria? Eu queria dizer para casa, era um apelo, Júlia, é dizer ao público lá em casa que faça da sua vida o melhor lugar para se viver. Às vezes, nós conseguimos ser nós mesmos encontrar um sentido para a vida. Às vezes temos que recorrer a alguém, um especialista, que trata não só do corpo, mas também do espírito e permite-me dizer, isso pode ser ortodoxo, da alma. E quando vamos a uma vida passada, nós vamos à essência do ser humano, à alma. Portanto, faça da vida o melhor lugar para se viver e dê mais vida aos anos e não anos à vida. É isso que eu faço esse apelo lá para o público lá em casa. Maria, diga. E neste contexto, e pegando nas palavras do Dr. Alberto, eu considero o ser humano tridimensional. É o corpo, a mente e a alma. E estas coisas têm que ser tratadas. E eu vejo isso diariamente quando contato com os meus doentes. Se só lhes tratar o físico, eles não ficam bem. Eu tenho que ver o que é que está por trás do físico. Eu tenho que ver como é que foi a infância, como é que foi os traumas dos meus doentes, para eles poderem dar o seu pulinho e ficarem tratados. Ora, gostei muito de os ter cá. Muito obrigada. Eu só queria dizer mais uma coisa e vamos ter que deixar isso. Nós levantámos agora aqui o véu da hipnose. Muitas pessoas lá em casa estão a ver isto. E eu também estou a fazer o curso e estou a acabar o curso com o Dr. Alberto. E fiquei muito surpreendida quando comecei a ver na net cursos de hipnose de um fim de semana. Isto só para dizer que a pessoa que queira recorrer a isto, que recorra a profissionais, portanto, credenciados, porque hipnotizar até é fácil. O pior é depois as técnicas e o tratamento, é isso tudo. E eu não quero ser responsável de ver aqui alguém que recorra à hipnose e depois chega assim, eu fui hipnotizada, não me aconteceu nada, estou na mesma, não queria isso, portanto recorro a pessoas realmente creditáveis. Doutora Maria, muito obrigada. Nada. Muito obrigada, Anabela. Doutor Alberto, Obrigado, até à Júlia. próxima. Muito obrigada.